Olá, pessoas, eu sou a Adele e esse é o Relatos Roubados Podcast. Relatos reais da internet ou relatos pessoais. Eu leio, eu julgo e eu não tenho nada a perder. E de início, antes de iniciarmos com este tema que nos interessa a todos, vou dizer qual é o tema antes da gente começar. Chifre. Traição. Antes da gente entrar nesse tema que nos remete a memórias, espero que passadas, vou só ler um comentário de uma ouvinte. Um único. A Jasmine disse: concordo com seu marido. Você fala muito no começo. A gente perde a paciência. Tá bom pra você? Bom, eu disse que eu não ia comentar esse comentário, mas, gente, o conceito de um podcast, acho que vocês não perderam, assim, o conceito de um podcast é falar. O conceito de um podcast é o millennial que cansou de fazer terapia, cansou de simplesmente tomar remedinho controlado, comprou um microfone, gastou muito dinheiro em aparelhagem e começou um podcast. Esse é o conceito. Mas eu vou respeitar a ouvinte que tirou o tempo dela para comentar no Spotify, porque isso, fica aqui no coração, Jasmine. Vou pegar o seu feedback e vou transformar ele em fatos. Vamos para o primeiro relato que eu roubei da internet hoje. E a origem é, obviamente, a plataforma Reddit, de um subreddit que se chama Am I Overreacting? Em português seria Estou Exagerando. E lá tem muita coisa sobre traição, infelizmente. E a gente sempre vê o mesmo rolê se repetindo. Mulheres que descobrem alguma coisa e perguntam se estão exagerando na sua reação. Vamos ver se foi isso que eu trouxe hoje aqui, porque, como eu já repeti 80 vezes, eu faço o roteiro e muitas vezes eu esqueço qual é a história que eu escolhi no final das contas. O título é: Estou exagerando? Minha esposa me traiu e diz que agora estamos quites. Como ela pode achar que isso é equivalente? Quites. A história é assim. Eu, 27, homem, estou com a minha esposa, 27, mulher, desde os 15 anos. Nossa, longa história. Ou seja, vamos calcular aqui a matemática, 12 anos. 12 anos estão juntos. Somos casados há 6 anos. Temos uma filha de 4 anos, 2 cachorros, uma casa, empregos estáveis, tudo que compõe uma vida tranquila e segura. Pelo menos era o que eu pensava. Quando eu tinha 19 anos, fiz uma grande besteira. Tive um caso por 2 meses com uma garota do nosso círculo de amigos. Vamos chamá-la de Sara. Eu fui egoísta, imaturo e idiota. Minha esposa descobriu. Ela ficou devastada. Ficamos separados por vários meses e, sinceramente, eu nunca imaginei que ela me daria outra chance. Sara praticamente foi excluída do grupo de amigos e eu também cortei totalmente contato com ela. Minha esposa me deu uma segunda chance. Disse que me perdoava e eu fui infinitamente grato. Desde então, nunca mais dei motivo para ela duvidar de mim. Fui fiel, presente, parceiro durante anos. Reconstruímos tudo. Pelo menos eu achava que sim. Algumas semanas atrás, um amigo, colega da faculdade, organizou novamente o encontro anual do grupinho. Minha esposa não pôde ir porque nossa filha estava com febre naquela noite. Então eu fui sozinho. Eu não sabia que a Sara também estaria lá, até que eu cheguei no local. Aí eu vi Sara. Ela agora tá namorando um dos caras do grupo. Eu queria contar para minha esposa antes que outra pessoa contasse, mas quando fui falar, descobri que ela já sabia. Sem que eu soubesse, minha esposa ainda seguia a Sara nas redes sociais. Ela viu as fotos do encontro e ficou completamente fria comigo. Não disse uma palavra, nem me olhava. Eu tentei explicar, mas ela não acreditou. Achou que eu sabia que a Sara estaria lá e que escondi isso de propósito. Foi quando, uma noite, ela não voltou para casa. Aí eu percebi que algo estava realmente errado. Na manhã seguinte, ela me disse que tinha ficado com outra pessoa. Minha esposa disse que só de ver a Sara novamente, mesmo que fosse apenas numa foto,
tudo voltou. A traição, a dor. Como aos 19 anos, ela se forçou a continuar comigo porque não queria me perder, mesmo nunca tendo realmente se curado. Diz que se sentiu de novo como a idiota daquela época e que perdeu o controle. Segundo ela, não foi planejado. Saiu naquela noite, começou a beber e acabou na cama com um desconhecido. Então diz que esse foi o erro dela, assim como eu tive o meu. Que talvez agora estivéssemos equilibrados. Kits. Que se eu a amo como ela me amava naquela época, eu deveria encontrar a forma de perdoá-la. Que poderíamos continuar por nossa filha e pela vida que construímos. Mas aqui está o ponto. Eu não tinha 27 anos quando eu fiz aquilo. Eu não era pai. Eu tinha 19 anos. Era jovem, burro e me arrependi profundamente. Eu implorei para que ela ficasse. Cortei a outra pessoa da minha vida para sempre. Passei anos reconstruindo a confiança. E achei que tinha conseguido, porque ela nunca mais trouxe isso à tona. Nem em discussões, nem nunca me tentou fazer sentir o culpado da história. Ela tomou essa decisão agora, bem sóbria, para dirigir de volta para casa no dia seguinte e me dizer que acreditava que isso equilibrava a balança. E sim, eu ainda a amo, mas ela age como se eu tivesse que entender. Como se eu fosse hipócrita por estar com raiva. Ela disse, foi assim que eu me senti naquela época. Agora você sabe como é. Por que você está sendo tão inflexível? Como que ela pode achar seriamente que isso é equivalente? Eu ainda não contei a ninguém, porque se decidimos continuar juntos, quero que isso fique só entre nós. Mas eu estou com muita raiva. Eu acho que eu deveria mencionar aqui que a minha esposa provavelmente continuou seguindo a Sara nas redes sociais, porque foi justamente pelas redes sociais que ela descobriu naquela época a minha traição. Não era uma foto óbvia, eram imagens aleatórias, onde no fundo dava para ver algo como a minha mão ou meu relógio, mas minha esposa percebeu. Foi assim que tudo veio à tona. Tá vendo porque eu sou meio contra perdoar a traição? Meio contra não, 100% contra. Porque eu não acredito que se perdoe uma traição 100%. Temos aqui um caso onde a vida seguiu e eles estavam felizes? Ou eles estavam bem? Ou ele achou que estava bem? Ela não mostrava nenhum trauma? Mas aí o gatilho foi ver uma foto da Sarinha. Sarinha caça-enredo. E foi o suficiente para ela pensar, não, doeu tudo de novo. E aí você vê que ela não perdoou completamente. Eu acho que ela nunca perdoou completamente. Ele acha loucura ela achar que eles agora estão kits, que eles estão agora equilibrados. Eu acho que ela tem ali um pouquinho de razão. Eu vou dar razão a ela pela traição? Não. Eu acho que os dois erraram. Mas quando ela disse, agora você sabe como eu me sinto, ou como eu me senti naquela época, ela lhe deu um pouquinho do que ela sentiu. Por que um pouquinho? Porque o nosso coleguinha, nosso amiguinho, ele teve uma relação de 2 meses com uma outra pessoa, tá? 2 meses. Isso aqui foi uma coisa de uma noite. Ela saiu, bebeu, tava puta, caiu na lábia de outra. Caiu na cama do outro ou ele caiu na lábia dela. E o nosso amiguinho, eu tinha 19 anos, eu era burro. Mas você era inteligente o suficiente para manter 2 relações em segredo e você nunca contou para ela a verdade. Ela que descobriu através de redes sociais. Eu acho que aí tem um agravante. E ele não vê isso como um agravante. Ela chegou em casa e contou. Ela não tinha nem tem que ter, ela podia ter ficado quieta. Nem precisava ter contado e ficado só pra ela assim. Tá aí, agora seu chifre de volta, ô seu filho da puta. Mas ela contou, talvez também pra ferir ele, né? Acho que sim. Acho que pra enfiar uma faca. Mas aí é o que a gente vê, né? Ela nunca perdoou. Vamos ver o que os top comentários dizem. O top comentário diz, isso soa como uma reação extremamente imatura a algo que aconteceu há tanto tempo. Eu entendo que ela talvez ainda esteja processando ou lamentando a traição, e isso é legítimo. Mas ela poderia ter sido mais aberta com você sobre o quanto isso ainda machucava e como reabrir uma ferida antiga. Existem várias formas de lidar com isso, e essa parece muito vingativa e dolorosa. Se vocês querem continuar juntos, eu recomendaria fortemente terapia de casal. Eu dificilmente consigo imaginar essa relação voltando a ter uma base estável de confiança sem um trabalho profundo de reconstrução. Aí ele respondeu a esse comentário.
Sim, eu também acho. Eu gostaria que ela tivesse sido honesta. Ela foi uma esposa incrível todos esses anos e eu nunca minimizei os sentimentos dela. Se ela simplesmente tivesse me dito que uma parte dela ainda estava machucada, eu teria ouvido. Teria levado a sério e feito o que fosse necessário para apoiá-la. Eu simplesmente não entendo como trair imediatamente poderia ter melhorado qualquer coisa para ela ou para nós. Eu realmente achava que ela não pensava mais nisso. Ela nunca trouxe o assunto em discussões. Como eu poderia saber que ainda era algo tão profundo? Teve um outro comentário que eu achei interessante. Diz assim: não sei, mas tem algo em ver seu marido convivendo com a mulher com quem ele dormiu por 2 meses que talvez não te leve exatamente a reagir de forma racional. E é aí que eu fiquei neste comentário, porque eu acho sim que o sofrimento dela foi diferente, porque ela foi feita de otária por 2 meses, é bem diferente. E ele minimizou ali, sim, o sofrimento dela, porque eu tenho uma teoria de que quando você é adolescente, você sente as coisas muito mais intensamente do que quando você já tem uma certa maturidade. Eles ainda estão jovens, 27 anos, mas já tem uma filha, uma casa, 2 cachorros, assim, já tem uma outra maturidade depois da adolescência. E eu acho sim que o amor de adolescente, a traição de adolescente, a raiva de adolescente, pelo menos foi assim que eu vivi a adolescência e é assim que eu vivi a minha adultice, a minha vida adulta. Então eu acho que o sofrimento dela naquela época foi uma coisa muito mais traumática do que agora essa reação. Tô passando pano? Um pouquinho. Tô passando um pouquinho de pano assim, mas eu não acho que eles... Eu acho que eles deveriam sim tentar arrumar, se eles querem arrumar ainda esse casamento, numa terapia de casal. Mas no fundo, vendo tanto que ela ainda tá machucada e tanto que esse gatilho levou ela a fazer uma coisa doidinha. Ai, tão doidinha. Peguei o carro, saí, bebi todas. Aí tinha lá um cara, tropecei, pum, caí em cima dele. Né? A gente pega nosso paninho de prato e a gente vai lá e passa para nossa amiga, porque ela carrega esse chifre desde os 17 a 8 anos, e ela nunca conseguiu retirar esse chifre. Então, este gatilhinho, não sei se vale a pena. Assim, ela não deveria ter pego ele de volta naquela época. É isso. Essa é a minha ideia. Vamos só finalizar aqui com mais um comentário de uma pessoa que colocou em palavras mais bonitas a minha opinião. A pessoa diz assim: pelo meu padrão moral pessoal, o que a esposa fez foi menos imoral do que o que a pessoa que contou a história fez. No caso dela foi uma vez, no impulso emocional, e ela admitiu imediatamente. No caso dele foram várias vezes, intencionalmente, e ele mentiu durante todo o período. Ele nem contou por conta própria, ela descobriu sozinha. Quem sabe, talvez ele teria continuado se ela não tivesse percebido. Touché! Touché! Por outro lado, também dá para argumentar que o erro dela é pior, porque agora eles são casados, têm uma filha, enquanto naquela época eles eram apenas namoradinhos e não havia criança envolvida. Nada a ver, como eu disse aqui, eu não acho que só porque você tem 19 anos e não tem filho, o seu sofrimento, sua dor vai ser menor do que quando você tiver... Claro, é foda, você já comprou uma casa junto, você já pegou, né, um empréstimo junto, já colocou seu nome num papel junto, você já tem muito mais rolê pra desfazer no caso de uma traição ali. Mas esse ponto aqui eu gostei, né? Se ela não tivesse descoberto, teriam sido 2 meses? Você teria levado isso até sabemos onde, não sei onde. Ou você teria ficado com a Sarinha? Não sabemos. Então aqui, homem, macho, eu acho que você cagou naquela época. Ela ainda te deu uma bela vida, uma bela chance, mas eu acho que agora você reabriu a ferida, mesmo que sem querer. Você não fez nada nessa festa, né? Dizendo você só esteve no mesmo local que esta pessoa com quem você atraiu, mas você reabriu essa ferida de um jeito que eu acho que ela merece se libertar e viver uma outra vida sem essa dor. Nossa, hoje eu tô moralista. Moralista, a dona da moral e dos bons costumes, né? Levantando a minha bandeira do Brasil, pátria amada, né? Mas nessa questão de traição, eu sou aquela pessoa, né? Eu sou a progressista. Nossa. Mas na questão de traição, aqui entre nós, eu coloco minha bandeira do Brasil nas costas e vou pra frente de um quartel rezar. Porque não tem zona cinza, como diria a nossa querida Deia Freitas, do Não Inviabilize Podcast. Eu acho que ele não merece ser feliz, nunca mais. Que horror. Não,
Eu acho que eles, como casal, não vão conseguir ser felizes. Mas eu fiz esse tema, traição, já no podcast alemão, uma vez. Acho que foi o episódio de número 10. E muitas histórias naquela época bombaram horrores. Inclusive, eu vou trazer umas pra vocês que são ótimas. Mas é um tema que eu vejo que mexe com muita gente. Porque muita gente, no final das contas, pensa como eu. Tá? Todo mundo paga de moderninho e poliamor e vamos abrir as fronteiras do nosso amor e vamos ser felizes. E no final das contas, todo mundo é monogâmico. E odeia levar chifre. Sim, você tá falando errado. Quando é poliamor, não tem chifre, porque aí é um acordo. Exatamente, é chifre acordado. Sim, aqui eu sou babaquinha, conservadorinha, eu não consigo ver, né? Passo o pano pra nossa amiga, porque ela foi lesada primeiramente. Mas eu não acho que ela esteja certa no que fez, não. Perdoaria? Nenhum dos dois. Vamos para o relato de chifre número 2. E a gente vai continuar no mesmo subreddit, Am I Overreacting? Ou seja, estou exagerando. E o nosso título é assim. Estou exagerando por ter explodido completamente depois de que minha ex-noiva me traiu? A história é assim, novamente contada por um homem. Eu, homem de 33 anos, estava há 7 anos com a minha agora ex-noiva, de 32 anos. Vamos fazer as continhas. 7, começaram aos 26. Tínhamos muitos interesses em comum e, no geral, uma relação realmente boa. Foi justamente por isso que tudo isso me pegou completamente desprevenido e me abalou muito. Ela tinha um círculo social maior que, em grande parte, se sobrepunha ao meu. Ela sempre conhece gente nova. Quando começou a passar mais tempo com um cara novo, achei que fosse só mais alguém entrando pro grupo. Depois descobri que este novo amigo também era colega de trabalho dela. Durante um tempo, ela comentou que tinha um cara no trabalho meio estranho, que parecia interessado nela. Depois de 1 ou 2 conversas sobre isso, disse que não tinha dado em nada, que ele só era um pouco simpático demais. Eu presumi que ela tivesse deixado claro que estava noiva e, para mim, o assunto morreu ali. Com o tempo, ela começou a falar de um novo amigo chamado Jared, com quem ela e algumas pessoas do nosso grupo estavam saindo com uma certa frequência. Naquele momento, eu não sabia que o tal do Jared era exatamente o cara estranho que ela tinha me contado do trabalho dela. Alguns amigos chegaram a me dizer que os dois pareciam mais um casal do que amigos. Eu só o encontrei 2 vezes. Depois disso, ele curiosamente aparecia nos encontros e eu não estava presente. Quando um ia, o outro não ia. Quando o outro ia, o outro não ia. Olhando para trás, fui ingênuo, mas eu confiava nela. Um dia recebi uma ligação do trabalho dela, porque eu estava registrado como contato de emergência. Ela aparentemente tinha tido problemas com seus horários e faltado mais vezes do que declarou oficialmente. A chefe dela me deu condolências pela minha perda e disse que eu avisasse a minha noiva para corrigir o registro de horas. Eu fiquei completamente confuso. Ninguém da minha família tinha falecido. Minha noiva também não estava viajando. Foi aí que fiquei desconfiado. Só aí que ele ficou desconfiado. Liguei para vários amigos tentando descobrir onde ela estava. Ninguém sabia. Finalmente, a amiga que já tinha dado aquela insinuada que ela, minha noiva, e o Jared pareciam um casal, me disse assim: eles saíram hoje de manhã, às 7, para um passeio. Eram cerca de 11 horas. Eu nem quis ouvir a versão dela. Liguei para alguns amigos e coloquei todas as coisas dela na calçada. A amiga disse que só me contou porque se sentia culpada por eu não saber que minha noiva estava saindo com o cara do trabalho. Eu fiquei ainda mais confuso e disse que ela tinha me contado que esse cara era um esquisito. Aparentemente, isso já vinha acontecendo em segredo há cerca de 1 mês. Procurei no diretório de funcionários da empresa dela e confirmei que o tal do Jared era o colega de trabalho de quem ela havia falado. Então, o que eu fiz? Eu liguei de volta para a chefe dela e informei sobre as mentiras e sobre a situação com o coleguinha Jared. Quando minha noiva voltou, primeiro ficou furiosa e depois começou a chorar. Eu disse para ela me entregar minha chave e ir para casa do Jared ou para qualquer outro lugar. Sinceramente, para mim, tanto fazia. Algumas semanas depois, ela me ligou com raiva, disse que poderia muito bem ser demitida por causa das mentiras, do comportamento e do drama que envolveu a chefe dela. Ainda não era certo. Agora eu me pergunto, eu fui longe demais por tirá-la imediatamente da minha vida e informar a chefe dela sobre a mentira envolvendo a suposta morte na minha família? Eu também cortei todos os amigos em comum que sabiam e não me disseram nada. Meu círculo social ficou menor, mas melhor.
Não, coleguinha, você não tá exagerando, obviamente. Nem sei por que você perguntou se tá exagerando. Achei que foi uma jogadinha de mestre ali no final. Você poderia simplesmente ter colocado ela pra fora de sua casa, que teria sido já bom, o suficiente. Mas eu achei ela tão sem vergonha de ter envolvido sua família na mentira, ter matado alguém da sua família, que eu gostei da vingancinha ali. Então, chefe. Oi, então, bom dia. Não, pois é, acabei de descobrir que outro funcionário seu faltou, o tal do Gerard. Olha aí. Pois é, acabei de descobrir que os dois estão fazendo um passeio. Não, ninguém da minha família morreu, não. Não, semana passada também o cachorro não estava doente. Não, a gente não tem cachorro. Não, a gente também não tem gato. Não, pois é. Sim, mentiu. Adorei. Adorei, adorei, adorei. Tem que fazer isso sim. Sabe? Quem traiu merece. Ai, vou ser demitida. Não mentisse. Ou se fosse mentir, mentisse bem, sem envolver os outros. Mentisse de uma forma que você não seja descoberta, sua burra. Claro, né, que os comentários eram todos estilo muito bem. Eles mentiram, roubaram tempo de trabalho mentindo. Ai, gente, foda-se. Ai, roubaram tempo da empresa e foram fazer um passeio. Ai, foda-se a empresa, né? O negócio é, eu fico pensando a chefe, porque você, como chefe, você tem a obrigação de saber onde seu funcionário está. Sim, é verdade, você tem essa obrigação. É por isso que muita gente, quando morre em casa, ou tem um acidente, alguma coisa assim, quem descobre são os chefes, o empregador, porque você fica, ué, deu 9 horas, deu 10 horas, não chegou, você já vai atrás da pessoa. Se ela não botou alguma coisa ali, porque você, como empregador, como chefe, tem que saber, tá bem? Porque agora é seu horário de trabalho, você deveria estar aqui. A galera disse, então roubou o trabalho da empresa, mentindo. Roubar o trabalho da empresa, a empresa não vai sentir falta. Aí disseram também, você não deve absolutamente nada a nenhum dos dois, também acho. Que aproveitem o desemprego juntos. Gente, gostoso, né? Novo namorado, desemprego juntos, tem o dia inteiro, nhanhanhão. Sinto muito que isso tenha acontecido com você, também sinto muito, amigo. Mas você talvez já deveria ter colocado suas orelhinhas de burro pra cima na época que a amiga deu aquela insinuada. Se uma amiga chega, amiga dela, chega e dá essa insinuada pra você, eles mais parecem um casal. Cara, acorda. Eu sou desconfiada, sim, a nível de taurinas, né? Vocês sabem como são taurinos? Não? Nunca se relacionaram com taurinos? Vamos avisando que o negócio é assim. Ou é meu, o que é meu não é seu. O que é meu não encoste, não divido. É fácil, é muito simples a regra. Aí a amiga chega e fala, você viu fulano? Ai, quando eles estão juntos, parece um casalzinho. E você, Então, assim, você estava meio que predestinado para ser corno. Talvez já tenha sido até antes. Vamos abrir os olhos? Não precisa ter essa coisa doentia do taurino de controlar tudo e querer saber de tudo e ser possessivo, mas se já tem gente insinuando coisa, vamos perguntar. E aí, como foi o trabalho hoje? E aí, aquele amiguinho? E aí, na hora que vocês vão se encontrar com os outros amigos, ele nunca está. E ele só está quando você não está. Vamos ter um pouquinho, assim, é aquela coisa, né? O instinto da gente. Porque o que o instinto faz com a gente? O medo, ou o medo de perder alguém, ou o medo de levar um chifre, é aquele instinto de sobrevivência que a gente tem, né? Vamos deixar ele sempre um pouquinho ligado, porque na hora que você desliga ele completamente e fala, eu confio 100% e não sei o que, me poupe. Aí quer dizer que seu instinto de sobrevivência já... Ai, você não confia 100% no seu marido? Não, eu não confio 100% em ninguém, nem em mim. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Olha, confiar na pessoa eu até confio. Tá? No caso do meu marido hoje, depois de décadas juntos, confio. Depois de cortar todas as amizades que eu achava que não deveriam ser. Tem um caso de uma. Ai, a gente é muito amigo! Amigo! Sabe aquela que bate assim? Falei, não, chega. Até aqui, né? Essa intimidade, pra que essa intimidade? Essa intimidade forçada. Ai, mas ela é só minha amiga. Ai, vou ir na sua casa tomar um café e passava o dia inteiro. Eu chegava, ela tava lá ainda tomando café, que começou às 2 da tarde. Fora da minha casa. Sai da minha casa. Eu botei fora? Pra fora? Não. Eu fiz botar pra fora. Enfim, essa história não vem ao caso. Se vocês quiserem que eu conte essa história em detalhes,
Eu não fiquei bem na história, tá? Aqui é o spoiler. Comenta aí que eu posso implantar ela aqui como um relato pessoal. E não vai ser meu momento mais, como diriam os faladores de inglês, já vem com o meu primeiro anglicismo do dia. I wasn't proud of myself, tá? Não estava muito orgulhosa de mim mesma com o resultado. Estava certa eu? Corretíssima. Até hoje. Quando eu olho pra trás, eu falo, tá certa. Você tá certa, você tem um farejinho, use o seu instinto, use. E não se deixe desrespeitar. Agora, voltando ao negócio. Você confia? Se você confia, por que então a desconfiança? Por quê? É aquela coisa, né? Quando você tá no trânsito, você confia no jeito que você dirige? No meu caso, não muito também. Vamos supor que eu confio super no jeito que eu dirijo, tá? Mas e as outras pessoas que estão também no trânsito? E a pessoa que bebeu demais? E se um dia eu bebo e falo, tô ótima, vou dirigir? E o álcool muda as pessoas. E se um dia eu misturo alguma droga com álcool? E se um dia tomei uns remedinhos e tomei um drink, fiquei loucona? Por isso que eu digo, eu não confio nem mesmo em mim mesma 100%, porque eu 100% sóbria sou uma pessoa. E eu alterada, por isso sim que temos até, né, no Código Penal, quando você está alterado, você não está em todas as suas... você não dispõe de todas as suas faculdades mentais. Então você não pode ser responsabilizado por todas as coisas que você fez. Estou dizendo, não vou passar pano para quem traiu o bêbado. Não vou passar pano para quem traiu o bêbado. Estou dizendo que é difícil confiar em si mesmo ou em outra pessoa 100% e dizer, não, coloco minha mão no fogo. Em alguns assuntos, sim. Nessa questão de traição, não. Porque nós, no final das contas, somos animais. E animais com instinto de acasalamento. Infelizmente. Que é a desgraça do mundo, né? O mundo tem duas desgraças. Um é o instinto de acasalamento e a outra desgraça é a religião. Se a gente conseguisse cortar essas duas coisas pela metade, não tinha guerra. Então tá, vocês veem que eu tenho muitas coisas para dizer, muitas teorias, muita abobrinha, né, Jasmin? Será que a Jasmin conseguiu ficar até aqui? Pra falar sobre o assunto traição. Eu não tô sendo bully, Jasmin, eu tô falando do fundo do coração. Eu peguei seu feedback do fundo do coração. E eu comecei rapidinho hoje as histórias. Comecei rapidinho. Se quer pular meu pitaco, ali no Spotify você tem ali os capítulos, aí você pula pra próxima história, é ok. Christian, eu não tô fazendo bullying, eu não tô fazendo, eu não tô sacaneando a Jasmin, eu tô falando sério, Jasmin. Gente, quando tá uma merda, a gente comenta. Obrigada. Nossa, é tão valioso um comentário desse. Vamos, né? Chega de falar sobre um comentário que me destruiu. Acabou com o meu dia. Mentira, acabou com o meu... Mentira. Vamos voltar? Igual a Sol do BBB que foi expulsa, né? Que tava pra ver. Tô medicada. Aí o medicamento saiu. Tô medicada. O medicamento passou. Vamos lá, vamos pro relato de número 3, que eu roubei de onde? Do mesmo subreddit. Am I overreacting? Ou seja, estou exagerando. E o relato de número 3 tem o seguinte título. Estou exagerando por estar com raiva porque meu marido me traiu? Ah, pronto. Gente, independentemente de como essa história vá seguir aqui no rumo desta moça sentar, desta mulher, dessa menina, não sei se ela colocar a idade, sentar e perguntar, estou exagerando por estar com raiva de levar um chifre? A resposta é simplesmente não, né? Então a gente já vê em qual estado que ela tá ali de ser... Olha, gente, eu sei, eu odeio o anglicismo, mas nesse caso eu acho que não tem uma palavra em português que define gaslighting. Eu vejo todo mundo usando gaslighting em português. Quem souber me corrige. Marido sabe que não gosta de anglicismo? Como que fala em português? Como que fala em espanhol? Gaslighting. Tá, mas... fazer acreditar, mas... sim, mas uma palavra. Eu quero uma palavra. O que é gaslighting? Não, depois a gente olha no dicionário. Não vou olhar, não. Quem souber me conta. A história é assim. Antes de tudo, desculpa se isso estiver mal escrito. Ô, meu bem, minha querida, você já tá aqui no título perguntando... Tô exagerando que eu fiquei puta que levei um chifre. E agora a primeira frase é... Antes de tudo, desculpa se isso estiver mal escrito. Onde estamos? Cadê essa autoestima? Não. Tira. Seja o que for, você tá certa, tá? Seja o que for, você tá certa. Se estiver mal escrito, porra, você levou um chifre.
Mas se tiver mal escrito, não custa passar no ChatGPT para ele corrigir também, né? Tô brincando, nossa, gente, levei um chifre, ainda tive a frieza de sentar e escrever no Reddit para buscar ajuda. Vamos lá. Nunca fui boa explicando as coisas. Gente, 3 frases e ela já se diminuiu 3 vezes. Vocês estão vendo isso? Olha, a mulher, 30 anos ela diz aqui. A mulher realmente se deixa... Vamos começar de novo para o flow ficar bom pro TikTok. Antes de tudo, desculpa se estiver mal escrito. Nunca fui boa explicando as coisas. Eu, mulher de 30 anos, sou casada há 4 anos com meu marido de 35. Cerca de 1 mês atrás, comecei a suspeitar que ele estava me traindo. Ele começou a chegar cada vez mais tarde em casa, dizendo que estava fazendo horas extras. Só que, em vez de parecer cansado, ele chegava feliz e cheio de energia. Isso simplesmente não fazia sentido para mim. Na semana passada, finalmente criei coragem para confrontá-lo. Primeiro, claro, ele negou tudo, mas depois admitiu que me traiu há 4 anos, na despedida de solteiro dele. Ele disse que foi com os amigos a um clube de strip, mesmo tendo me prometido que não iria, porque isso me deixa desconfortável. Lá, ele dormiu com uma das strippers. Depois foram para um bar, onde ele ficou com uma mulher desconhecida. Ele disse que na segunda vez estava bêbado e não sabia o que estava fazendo. Na primeira vez foi apenas mau julgamento. Disse que sentiu que era sua última chance de se divertir antes de ficar preso para sempre. Eu fiquei completamente destruída, tivemos uma briga enorme. Eu até ameacei pedir o divórcio. Ele disse que eu estava exagerando muito e que, como isso aconteceu há 4 anos, já não importa mais. Desde essa discussão, ele praticamente me ignora, não responde às minhas tentativas de conversar e quase não fica em casa. Quando fala comigo, diz coisas que me fazem sentir culpada por estar machucada. Hoje de manhã disse que precisa de tempo para repensar nosso relacionamento. Que se eu penso em ir embora para uma coisinha dessas, então não vou conseguir ficar ao lado dele quando surgirem problemas realmente grandes. Então eu pergunto, estou exagerando? O que eu devo fazer? Você tá passada? A cara de pau desse sujeito. Não. Vamos desmiuçar aqui primeiro. Número 1. Não sabemos ainda o motivo do bonito, que deve ser horroroso. Eu já imagino este calvo na minha frente, tá? Eu já imagino. Esse cara chegando todo felizinho, depois de fazer horas extras e cheio de energia, você e eu sabemos do que se trata. Ela tá desconfiando de alguma coisa. E ele não esclareceu essa coisa, tá? Ele não esclareceu. Ele meteu o louco e disse, ai, sim, pois é, rolou um chifre. Ai, mas tem 4 anos. Sabe aquela noite que você falou que não era pra eu ir pro striptease? Pois é, eu fui. Bom, ali, pra mim já era... Você mentiu? Você mentiu? Então tá. Quem mais você mentiu? Você dormiu, transou com uma das meninas? Uma da stripper? Então não era só striptease? Ou seja, eu estar desconfortável por você ir a um lugar desse, eu tinha razão naquela época. Vocês estão vendo porque não pode confiar? Não satisfeito e se achando o dono da porra toda, ele vai lá pra o quê? Bar. E fica com uma desconhecida. Ou seja, babaca em cima de babaca. Mas eu estava bêbado e não sabia o que estava acontecendo. Ok, na primeira vez você sabia o que estava acontecendo e você decidiu pagar. Agora, ponto número 2, tá? Assumiu a traição, mentiu. Ponto número 2. Ele disse uma coisa que eu acho, assim, o fim da picada. Já diria Fred Nicásio. Senti que seria a minha última chance de me divertir antes de ficar preso para toda a vida. Ô, filha de uma égua. Não, nada contra as éguas, nem nada contra as putas. Ou infeliz, se você tem esse sentimento de que você vai casar e vai ficar preso pro resto da sua vida, e você tem que ser feliz ainda uma última vez, então você não casa, tá? Porque este sentimento não está relacionado com o sentimento de eu amo tanto essa pessoa que eu quero ficar o resto da minha vida com ela. Então você tem essa ideia machista, louca, completamente... americana, de que, a minha última noite aqui antes de me casar... Olha,
Até porque, vamos supor que isso valia antigamente quando você se casava com talvez um desconhecido, uma desconhecida, porque seus pais arranjaram aquele casamento por questões de, né? Sei lá, vocês moram ali, vocês têm que manter o sangue real, então você vai casar Pode ser que vem dali, daquela época, e falar, esta é a minha última noite antes de entrar neste compromisso. Mas eu acho que nos dias de hoje você já deveria conhecer a sua esposa, a sua noiva naquela época, antes de você entrar nesse compromisso. Então não me vem esse papinho de, ai, a despedida. Não. Número 3, despedida de solteiro. Acaba com essa merda. Eu acho isso uma coisa mais babaca que existe, despedida de solteiro. Você não é mais solteiro. Qual que é a definição de ser solteiro? Assinar um papel de casamento? Ah, vai se lascar. Ah, você não teve despedida de solteira? Não, não tive despedida de solteira. Claro que não. Eu já não era solteira. Eu conheci o cara há 15 anos, estava com ele junto há 15 anos. Só porque eu ia assinar um papel com ele, eu vou me despedir da minha solteirice? Eu não estava solteira. Eu estava solteira só perante ao juiz que faz isso, sei lá. Mas não perante a ele, não era solteira mais. Ai, como você é chata. Sou. Pergunte para quem mora comigo. Olha, um comentário aqui, o top dos comentários, resume aqui muitas coisas. E esse comentário é meu. Eu não comentei ele lá, eu devia ter comentado. Irmã, você está exagerando? Você está minimizando. Você está passando pano. Você não está levando isso a sério o suficiente. Você está reagindo de forma branda demais. E você está impondo poucos limites. E como eu disse no começo, o que me entristece mais é que você esteja neste relacionamento com um cara tão filho da puta de manipulador, que ele te coloca nessa situação onde você começa a duvidar de você mesma. Isso, Christian, gaslighting é. Quando você começa a duvidar de você mesmo, porque a pessoa pega, quando ela tá errada, e transforma aquilo sobre você. Não, você tá exagerando. Ele tá te manipulando, meu amor. Você tá duvidando de você. Você tá desacreditando. Tanto que você esqueceu do primeiro fato, de que ele tá chegando muito felizinho de noite. Não. Vamos voltar esse disco, isso não tá legal. É, sim, motivo para divórcio. Se o cara mentiu naquela época e veio falar hoje, só depois de você interrogar, o que mais ele mentiu? Ah, eu tenho aqui uma filhotinha que quer subir, só que gente, eu tô com um torcicolo não. Hoje eu fui na academia e eu me machuquei desse lado aqui, eu machuquei o ombro, porque eu sou uma fracote de ombro. Meu marido vai vir aqui pra subir a catoinha. Gente, ó, pra quem tá com a câmera ligada, a gente tem aqui minha primogênita, Moma Maria. Fez 15 aninhos essa semana. Olha que coisa mais... Ai! Microfone. Olha que coisa mais preciosa. Gente, quem não ligou a câmera, liga, por favor. Olha que coisa mais preciosa. 15 aninhos de muita saúde. Catarro. Hoje teve um piripá que fez xixi no sofá. Às vezes dá o piripaque do Chaves nela. Ela dá uma travada, assim, e a bexiga sai. Sabemos o que é? Não sabemos o que é. E aqui do lado temos o Maximilian Edward, mais conhecido como Max, que vai fazer 14 anos em abril, meu amorzinho, que também já teve um piripaquezinho hoje, já teve que tomar nova vagininha dele. Ele tem a barriguinha inchada por causa de uma doença que ele tem. Ele não tá grávido, tá? E não tá gordo. Isso aqui infelizmente, é água na barriguinha dele. Me contem aí, comentem aí se vocês quiserem que eu faça um episódio apresentando a vocês a minha familhinha de doguinhos. Porque, essas menininhas, que coisa mais linda de minha mãe. Você quer ficar com a mamãe? Tchau, tchau. Ai, você não é mãe de verdade. Mãe de cachorro não é mãe. Não? Então comenta aí. Claro que eu sou mãe. Obviamente que eu sou mãe. Muito mais mãe do que muita mãe por aí. Tá? Muito mais mãe do que muita mãe que eu leio nesse Reddit. Sim, essa semana, no aniversário de 15 anos dela, teve festinha com a comida favorita dela, que é pizza. A gente fez mini pizza. Ai, pizza de cachorro? Não. Pizza de gente. Ela gosta de pizza de gente, ela não gosta de pizza de cachorro. Comprei a velhinha de 15, coloquei em cima, fizemos fotinho, coloquei um vestidinho de festa nela, todos os priminhos na mesa ganharam pizzinha também, menos o salsicha, que é dodóizinho e não pode comer essas coisas, só pode comer a comida dele. Peguei a comida dele, fizemos uns brigadeirinhos de comida dele, pra todo mundo se sentir incluído, fizemos fotos lindas. Ai, que chata, você fala muito entre as histórias, fala muito do cachorro. Ué, meu bem, então liga no Cidade Alerta. Liga no Datena.
Liga no Big Brother. Liga na Patrícia Poeta, ela ainda tem? Liga na Luciana Gimenez. Ai, foi mandada embora. Então. Nem sei do que eu tô falando, né? Porque eu só assisto Big Brother. Vamos pro relato de número 4? Dá tempo? Produção, dá tempo de ir pro relato número 4? Então vamos lá. A gente vai mudar de subreddit. A gente vai pro subreddit Sou Eu Babaca em inglês. Aí eu fui lá e traduzi pra vocês. E de novo, vamos ver se o título lembra vocês alguma coisa. Sou eu a babaca por estar com raiva porque fui traída? Ué, gente. O que tá acontecendo aqui? Por que todo mundo pergunta... Desde quando você não pode mais ficar com raiva porque foi traído? Gente, raiva é pouco. Vamos normalizar isso aqui? Raiva é pouco para uma traição. Não, e a história? É assim. Meu marido me traiu com a melhor amiga da irmã dele. Eu estou pedindo divórcio. Como era de se esperar, fui a última a descobrir. 8 anos depois, tá? Durante esses 8 anos, paguei do meu próprio bolso tratamentos de fertilização in vitro, porque meu marido não tem ductos deferentes e não podia me dar um filho naturalmente, embora eu seja completamente saudável e fértil. Durante este período, também abri mão de muitas coisas para poder apoiá-lo em outras áreas da vida dele. E durante esses mesmos 8 anos, minha cunhada, ou seja, a irmã dele e melhor amiga da amante, sabia da traição todo o tempo e continuou trazendo essa mulher para festas da família e aniversário. Ela até contou a ela sobre nossos problemas de fertilidade. Quando tudo veio à tona, eu imediatamente me distanciei emocionalmente do meu marido. Eu mal consigo descrever a dor ao pensar o quanto da minha vida eu entreguei a ele. Mas também estava com raiva da irmã dele, porque ela viu tudo isso e nunca pensou em mim. Então eu disse a ela, a irmã, como me sentia. Nessa conversa mencionei que, embora meu marido estivesse envolvido, a amiga dela também estava. E que a amiga dela não apenas me desrespeitou, mas também desrespeitou a própria cunhada, né? Ela mesma. Foi aí que tudo explodiu. A família inteira se virou contra mim, como se eu tivesse dito algo monstruoso. E eu me senti presa, manipulada, gaslighted, tá vendo? Não tem tradução. E profundamente ferida. Enquanto eu estou aqui esperando os papéis do divórcio, ainda me pergunto se disse algo errado. Sou eu a babaca? Mas o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? É óbvio que a família de um cara babaca desse, onde a irmã, né, melhor amiga da amante, encobriu Gente, ela encobriu durante 8 anos. O que você esperava da reação dessa galera? E o que te importa a reação dessa galera? Francamente. Não, levanta essa cabeça, levanta esse chifre. Bora levantar esse chifre. Já tá pesado? Tá. Mas se deixar o chifre pesar, vai encurvar, vai dar corcunda, vai ficar aqui toda empenada que nem eu tô. Não é de chifre minha empenação. Foi que hoje eu malhei ombro. Aumentei o peso e fiz o quê? Merda. Ah, você não alongou antes? Alonguei. É porque eu sou fraca de ombro mesmo. Tem que fazer pilates. Olha, eu fico furiosa com isso, tá? A mulher foi traída, tá pedindo divórcio. E, nossa, você nos ofendeu. Ah, olha, manda esse povo a merda, você não vai ter mais contato com eles. E olha, veja que o fato de você não ter tido um filho com esse desgramado, olha que alívio. Olha que alívio. Vá ter filho com outro. Se você quer ter filho, vá ter filho com outro. Imagina estar agora ter que compartilhar a guarda com essa desgrama e com essa família desgraçada. Eu gostaria de falar outros palavrões, mas eu tô me segurando, porque isso me chega aqui. Os comentários. Obviamente, você não é a babaca, a família dele é completamente absurda, sua cunhada provavelmente sempre quis que ele ficasse com a amiga dela, nenhum deles é inocente, estão te manipulando e fazendo gaslighting, sim. Espero que você arrume um advogado bem agressivo e vá com tudo. Ele deveria pagar metade dos custos da fertilização, como a parte dele no acordo de divórcio. E aí a pessoa que contou a história disse assim, obrigada, pode ter certeza que eu vou lutar nesse divórcio com tudo. E tá certo sim. Eu nunca fiz, não vou fazer, mas diz que esse negócio de fertilização in vitro é uma fortuna. E você só fez por causa deste babaca. Então cobre dele sim. Cobre indenização, danos morais, cobre... Cara, como que você consegue manter... com a amiga da família ainda, durante todos esses anos, como que você pode ser... Eu acho que é coisa de psicopata, assim, você conseguir manter essas vidas paralelas. Mama, você tá muito linda aí. Você tá roubando a cena aí.
Temos para mais um relato? Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer 5 relatos graças ao feedback da Jasmine. Falei menos abobrinha, falei durante as coisas aqui um pouquinho abobrinhas relevantes, mas graças a isso vamos conseguir 5 relatos. Vamos ficar no mesmo subreddit. Eu sou o Babaca em inglês, que eu trouxe aqui traduzidinho para vocês. E nesse eu gostaria de colocar aqui um aviso de gatilho, porque temos o assunto suicídio, tá? Só para avisar vocês, quem não se sente à vontade, pode se despedir por aqui. Um grande beijo. Vai lá comentar que você escutou até aqui. E que você achou minha cachorra maravilhosa. Mominha. Moma para os estranhos. Moma Maria. Ou Max. O título é: Minha esposa me traiu e tirou a própria vida. Né? Última história, vamos pesar o clima aqui. A história é assim. Isso aconteceu em abril de 2022. Minha esposa sofria de depressão severa. Em nossos 5 anos juntos, houveram muitos altos e baixos. Estávamos casados havia cerca de 2 anos quando descobri que ela me traiu com um amigo da época da escola. Primeiro ela disse que tinha sido só por mensagens. Alguns dias depois admitiu que também tinha sido físico. Assim que ela me contou sobre as mensagens, eu arrumei algumas coisas e fui ficar com a minha família. Não queria ficar em casa. No impulso, levei apenas uma mochila pequena. Depois de 2 dias com ela implorando para eu voltar, eu fui até a nossa casa para pegar mais coisas e ver nossos 2 cachorros. Não temos filhos, felizmente. Quando cheguei, a situação ficou imediatamente muito tóxica e eu fui embora. Depois dessa visita, eu disse a ela que até o final do dia seguinte, ela deveria sair da casa onde morávamos juntos. No dia seguinte, ela foi encontrada morta. Tomou todos os medicamentos de uma vez e teve uma overdose. Estou em terapia há cerca de 1 ano e ainda sinto muita culpa e tristeza por como tudo terminou. A família dela me culpa pela morte. Não temos mais contato e isso me afeta muito. Eles também me odeiam porque comecei um novo relacionamento cerca de 1 ano depois. Eu estou feliz no meu novo relacionamento. Nós nos mudamos juntos recentemente. Mesmo assim, o trauma afeta a minha vida quase todos os dias, inclusive meu relacionamento atual. Sofro muito com ansiedade, depressão e dúvidas constantes sobre mim mesmo por causa dos últimos anos. Faltam muitos detalhes aqui da história, mas ainda sinto que não houve um encerramento real. Sou eu o babaca por tentar seguir em frente e ser feliz depois de 2 piores anos da minha vida? Pesamos aqui o clima. Aí eu já vou passar para a parte onde ele responde algumas perguntas. Os cachorros estão saudáveis e agora vivem com o meu irmão e a família dele. Nossa, ele não quis ficar com os cachorrinhos. Por que será? Será que eram os cachorrinhos dela? Aí ele colocou aqui mais esclarecimentos. Eu não a expulsei de casa naquele dia. Eu pedi que ela ficasse temporariamente com os pais enquanto decidíamos os próximos passos. E ela não estava sozinha. O irmão dela esteve com ela em 2 dos 3 dias antes da morte. Ai, os comentários. Vou passar lá para os comentários antes de eu dar minha opinião. Não, você não é o babaca. Mas deixe claro para você mesmo, você não fez absolutamente nada de errado. Ela claramente tinha muitos problemas e te traiu. Ninguém deveria responsabilizar você pelas decisões dela. Aí ele respondeu a este comentário assim: racionalmente, eu sei que eu não sou responsável, mas é difícil quando a família inteira e alguns amigos dela me culpam. Depois da morte dela, tudo foi muito privado. Eu não tive um funeral de verdade para me despedir. Acho que faltou um encerramento. Isso também prejudicou minha relação com um dos meus irmãos, porque ele acha que eu segui em frente rápido demais. Aí teve um comentário aqui que eu achei interessante, vou trazer para vocês. O Gílios Maximus diz: eles, a família, os amigos e todo mundo que te culpa, precisam transformar você no vilão para proteger a imagem que tinham dela. E eu acho que a gente pode ficar aqui nesse comentário, sim. Colocar ele como vilão da história, eu acho que ameniza toda a história, todo o enredo. Muito pesado isso. E eu entendo você racionalmente dizer, não foi minha culpa ela ter se matado. Mas sim, né? Foi uma reação dela ao término de vocês. Vocês estavam ali se separando, né? No que você disse, saia de casa, amanhã vai para casa dos seus pais. Ela entendeu que era uma coisa realmente definitiva e a reação dela foi tomar todos os remédios. Você tinha como saber que isso ia acontecer? Não. Por outro lado, eu também tenho que entender a família, porque a família vai dizer, nossa, então não devia ter deixado ela sozinha se você sabia que ela estava tão mal assim. Mas ele diz, não, tinha o irmão lá. Então, assim, não me culpem sozinho. Ele colocou aqui adicionalmente, a depressão dela foi muito grave nos 2 últimos anos de vida. Cerca de 8 meses antes de morrer, ela chegou a ficar internada por isso. O irmão dela esteve com ela na noite anterior à morte. Eu não a deixei sozinha sem que ninguém soubesse como ela estava. E ele também contou o que ele fez depois da morte. Ele vendeu a casa, logo depois de tudo. Ele era quem trabalhava e sustentava.
Então, ele não recebeu nenhum seguro de vida, porque o nosso contrato tinha uma cláusula de suicídio válida por 2 anos, e faltavam cerca de 3 semanas para completar este prazo. Ou seja, ele não lucrou, por assim dizer, com a morte dela. Ele disse que recebeu apenas cerca de $30.000 por meio de um plano oferecido pela empresa onde ela trabalhava, né? Às vezes tem esses planos para ajudar a custear tudo que vem, né, com a morte de uma pessoa, que muitos custos vêm. Aqui, inclusive, na Alemanha, tem gente que tem um seguro para isso, para quando você morrer. Não vale a pena começar a pagar cedo, né? A não sei que você planeje morrer cedo, mas a gente nunca sabe, né, gente? Os ônibus estão aí para passar em cima da gente na rua, se a gente atravessar a rua sem prestar atenção. Mas quando um amigo muito próximo, praticamente família da gente, faleceu 5 anos atrás, ele tinha esse seguro, que foi muito bom, que custeia o enterro e, né, se você quer acho que você já escolhe na hora que você vai fazer o seguro, se você quer um sepultamento, uma cremação, porque, né, uma morte de repente já pode, aqui, no caso dele, teria um significado já uns 8, 10 mil euros assim, na lata, que você já gasta ali só pelo enterro e todos os custos envolvidos. Então, eu imagino que, né, lá onde eles moram, acho que por ser dólares deve ser Estados Unidos, esses 30 mil desse plano, assim, é para ajudar a pessoa que fica. Ele também conta que a família dela foi solidária por cerca de 1 mês, depois se tornaram extremamente tóxicos. Ele já se mudou 2 vezes nos últimos 2 anos, mas nunca voltou a morar na casa onde eles viviam depois da morte dela. Muito triste, né? A gente vê aqui, teve o caso da traição, que foi o estopim para a separação, mas ela já estava muito mal. Acho muito difícil também você conseguir seguir a vida completamente como se nada tivesse acontecido, que vão estar na terapia. Eu acho, sim, estranho que você, depois de 1 ano, já estar feliz num relacionamento. Eu acho que talvez seja cedo demais, como terminou conturbado, mas quem somos nós para julgar? Ou seu irmão que está do lado de fora, ou a família dela, ou eu que estou aqui sentada no meu sofá cor-de-rosa com os meus cachorros do meu lado. Não passei por isso e sim, tem gente que consegue enfrentar o luto já em um novo relacionamento e já está aberto novamente para sentimentos amorosos. E no caso de vocês terminaram de uma maneira triste, né? Assim, não só o casamento, mas foi tudo de uma vez. Então, você está vivendo, a pessoa que conta a história está vivendo vários lutos, né? O luto do relacionamento, a decepção por ter sido traído, como a gente viu na história, acho que foi na primeira história, que as pessoas, né, podem carregar este luto da traição, vamos chamar assim, este luto da traição por muitos e muitos anos, ou seja, ainda tá com aquilo, né? Porra, me traiu com um antigo amigo da escola. E o luto por ela ter se matado na casa de vocês. Então, são muitas coisas que aconteceram assim numa coisa de poucos dias. E acho errado a família te julgar e ser tóxica com você, mas eles não devem estar sendo muito racionais no momento. Quem sabe um dia eles vejam o que estão fazendo. Até porque seria bom, importante, bonito para vocês manter essa relação, se era importante para você. E eu deveria aprender aqui a não levar a história mais pesada como a última história, porque aí eu acabo assim totalmente down. Bom, chegamos mais uma vez ao final de mais um episódio de Relatos Roubados, dessa vez uma novidade com 5 relatos roubados. Muito obrigada. Estarei tentando fazer assim nos próximos episódios. Me diz se você gostou ou não, ou se você quer saber mais sobre sei lá o quê. E vamos dizer mais uma coisa aqui, deixa aquele like, deixa aquelas 5 estrelinhas no Spotify se você chegou até aqui. Vai na rede social mais próxima que você gosta de usar. Aperta aquele follow, aperta aquele seguir, aperta aquele coraçãozinho lá. Deixa um comentário com o que você gostou. E como a nossa amiga que eu citei hoje aqui, eu citei do coração, não tô sacaneando com ela. Deixa também o que você não gostou. Porque aí eu vou transformando aquilo numa coisa que fique agradável para todos. E aquilo, gente, isso aqui só vai continuar, tô gostando de fazer, tô adorando fazer, mas só vai continuar se a gente tiver essa troca, né? Se vier esse feedback de vocês também. Estão gostando, não estão gostando? Eu vejo os números ali, mas eu quero também ver a mensagem de vocês. Se você não tá afim de colocar o seu pitaco para todo mundo ler, pode mandar de DM, pode mandar por e-mail, pode mandar por mensagem à pomba, pode mandar por mensagem de áudio. Não me liga. Só não me liga, porque eu não atendo. Fora isso, todos os canais estão abertos aí. Deixa aquele likezinho pra mamacita aqui. Mamacita de cachorro. Um grande beijo.
Y nos despedimos en español porque esta semana hay Bad Bunny en Brasil y como Chai de BBB que solo habla en español ahora. Um grande beijo e até a próxima.